6 possíveis responsáveis pela sua queda de cabelo. Quando o nosso cabelo cai, é muito importante que a gente consiga identificar quais são os fatores que estão desencadeando essa queda de cabelo. E é isso que eu quero conversar com vocês essa noite. Quais são esses 6 possíveis responsáveis pela perda de cabelo? Não só a queda, porque tem muitas vezes o nosso cabelo, ele vai sumindo, né? Parece que vai diminuindo o volume, ele vai afinando e muitas vezes você não percebe uma queda de cabelo muito acentuada, entretanto o seu cabelo está caindo. Então nessa live eu quero conversar com você sobre esses 6 possíveis responsáveis da queda de cabelo, para que você consiga então identificar se talvez a sua queda de cabelo seja devido a um desses fatores. Bom, boa noite, gente. Sejam muito bem-vindos. Já teve várias pessoas que já colocou ali, é verdade, né? Porque muitas vezes o nosso cabelo não cai. Entretanto, ele vai despencando, né? A Inês já disse que fez bariátrica. Será que é por isso que o cabelo cai, Inês? Então você precisa ficar nessa live porque eu vou explicar e é possível sim. Esse é um dos fatores, tá bom? Endometriose também é um dos fatores. Então se você quer saber e aprender, porque, gente, vai ser mais do que uma live, vai ser quase uma aula que eu vou dar para vocês. Eu separei várias imagens para que possa ficar mais visível a vocês, até para que vocês consigam identificar ali se você está observando um desses fatores, desses sinais aí no seu cabelo e no couro cabeludo, tá bom? Gente, então vamos lá. Quais são esses 6 possíveis motivos, então, que eu separei aqui para conversar com vocês? Um motivo é o eflúvio telógeno, que vai englobar vários outros fatores que desencadeiam esse eflúvio telógeno. O eflúvio telógeno por estresse, o estresse é um dos motivos que provocam perda de cabelo, que provocam, né, essa queda de cabelo mais acentuada. A gente tem um segundo motivo, que é o ciclo curto do nosso cabelo. Vocês sabiam que existe um ciclo curto? Vocês sabiam que é possível que o nosso cabelo ele cresça só um pouquinho, depois caia e depois volte a crescer, mas cresça pouquinho, esse ciclo é curto. E quando isso acontece, o cabelo afina, não desenvolve. O estresse, sim, Rose, o estresse faz cair o cabelo e eu vou explicar pra vocês o porquê. Não de forma vaga, dizendo assim, o estresse faz cair o cabelo, tá? Mas por que ele faz cair o cabelo? Eu vou explicar o que o estresse faz lá no seu folículo que enfraquece o teu cabelo, tá bom? Outro motivo é inflamações no couro cabeludo, e aí eu já vou dar dicas para vocês poderem diminuir processos inflamatórios no couro cabeludo também. Vou falar sobre algumas alopecias, uma delas é a alopecia areata, tá bom? A alopecia cicatriciais, então eu vou falar sobre alopecia por tração e alopecia frontal fibrosante também, e falar da alopecia androgenética, que é a calvície. Gente, hoje eu tô animada, não tem hora pra acabar. Então se você quer aprender mais sobre o teu cabelo, se você quer saber quais são esses 6 possíveis motivos, então fica aqui comigo. Vamos lá então, gente. Eu vou colocar aqui, eu vou compartilhar algumas imagens com vocês, tá bom? Para que essa live ela fique bem dinâmica, tá? Para que vocês consigam entender aquilo que eu vou estar conversando ao longo da live. Eu vou começar falando sobre o eflúvio telógeno, tá? Ai, é uma pena porque ele não vai pegar a imagem certinha aqui pra gente, tá? Mas eu vou falar, mesmo assim vocês vão conseguir entender. O eflúvio telógeno é justamente essas principais características que vocês comentaram ali comigo. É quando a gente percebe, ó, esse monte de cabelo caindo, né? Então, a gente tem alguns fatores que são responsáveis pelo eflúvio telógeno. Sempre que você tiver uma queda de cabelo muito acentuada, ela é classificada então pelo eflúvio telógeno. E o eflúvio telógeno, gente, é uma das principais causas de queda de cabelo que eu atendo na clínica, né? Eu atendo os pacientes geralmente tanto presencial como pacientes via chamada de vídeo, pacientes online. A queixa é sempre essa: meu cabelo cai muito, meu cabelo cai em todo lugar. E quais são os motivos que podem desencadear, então, um eflúvio telógeno, tá? Então, algum dos motivos aqui, deixa eu voltar aqui pra mim.
Alguns dos motivos que podem desencadear esse eflúvio telógeno, o primeiro é dietas restritivas. Se você fez alguma dieta muito restritiva, se você teve uma perda de peso, muito brusca, assim, em pouco espaço de tempo, isso pode ocasionar um eflúvio telógeno, tá bom? E por que que isso acontece, gente? Por que que isso acontece? O nosso cabelo, a função que o nosso cabelo tem, né, dentro do nosso organismo, ele tem a função de proteção contra raios solares, né? Então ele protege contra a radiação solar. Ele tem a função de proteção física. Então, por exemplo, se eu bato a minha cabeça em algum lugar e eu tenho cabelo, isso vai amortecer. Então ele tem esse papel de proteção física, tá? E o cabelo também tem a proteção de manter a temperatura no nosso corpo, né? Então ele mantém a temperatura do couro cabeludo ali, tá? Então, dieta muito restritiva, se você fez uma dieta muito restritiva, você pode perceber sim uma queda de cabelo acentuada, tá bom? Outra condição que provoca bastante queda de cabelo são alterações hormonais, tá? Alterações hormonais vão possivelmente provocar uma queda de cabelo. Por quê? O nosso cabelo, ele é muito sensível. Como eu tava falando, o que que ocorre, gente? Que isso é muito importante vocês entenderem. Essas são as funções básicas do cabelo. Proteção. E claro que tem todo o papel estético, né, da questão emocional, que é muito importante. Mas fisiologicamente, digamos assim, para que a gente sobreviva, o cabelo não tem uma função vital, ele não é vital. A gente consegue sobreviver sem o cabelo, né? Por mais que a gente se entristeça, por mais que essa perda de cabelo total pode desenvolver um outro quadro de doença, como depressão, né, e tudo mais, mas fisiologicamente o nosso organismo entende que esse cabelo aqui, que é um tecido morto, né, um tecido morto, ele não tem uma função vital. Por isso, toda alteração que ocorra no nosso organismo, ela pode vir a desencadear uma queda de cabelo. Por quê? Porque o nosso organismo, ele vai priorizar os órgãos vitais. Então, eu costumo dizer que tem algumas pessoas que o cabelo é um órgão de choque. Então, às vezes, essa pessoa fica muito estressada, essa pessoa fica muito ansiosa, né? Essa pessoa faz uma dieta muito restritiva, ela sente, tá? Então, eu não sei se alguém já passou por isso, mas às vezes você tá tomando um anticoncepcional, né, uma pílula, e de repente você para de tomar. Passou um tempinho, o seu cabelo vai começar a cair. Por quê? Porque teve uma mudança hormonal ali, né? Ou às vezes você troca o anticoncepcional e pode ter uma queda de cabelo também. Então, gente, isso é algo que acaba influenciando no nosso cabelo e é uma dos responsáveis, né? Então, qualquer tipo de alteração hormonal, seja na tireoide, né, seja questão de ovário policístico, qualquer tipo de alteração hormonal pode vir a causar queda de cabelo, tá bom? E pode fazer com que o teu cabelo enfraqueça. Significa que isso vai acontecer com todo mundo? Não, não é com todo mundo, mas pode acontecer, tá bom? Eu vou falar algumas aqui. Cirurgia. Teve uma querida que comentou aqui que ela fez cirurgia bariátrica e pós-cirurgia, né, o cabelo dela começou a cair. Gente, procedimentos pós-cirúrgicos, eles ocasionam queda de cabelo, tá? E sabe por quê? No caso da bariátrica, existe uma diminuição de absorção de vitaminas e minerais por conta do processo, né? Por conta do processo da areata ali, da bariátrica. Então, esse organismo vai receber menos nutrientes, menos vitaminas e, consequentemente, não vai ir para o cabelo. Lembra? O cabelo não é prioridade. Então, esse é um dos motivos. Além dessa diminuição de vitaminas e minerais, existe o próprio processo da cirurgia que causa um estresse no nosso organismo. Qualquer cirurgia que a gente faça, principalmente as cirurgias, né, que são cirurgias invasivas ali,
elas fazem com que o nosso organismo, ele sinta esse baque, vai liberar algumas substâncias e com isso o nosso cabelo vai sentir, ele vai ser programado para queda. E uma informação importante, gente, é que muita gente acredita que é anestesia que faz cair o cabelo, mas não é anestesia, tá? Já teve vários estudos, já tem a comprovação científica que a anestesia não faz cair o cabelo. O cabelo cai por conta desse estresse cirúrgico, aquilo que o corpo entende a cirurgia como uma agressão, tá bom? Então ele vai reagindo a esse processo, né? Deixa eu ver aqui, ó. A Vera disse que problema hormonal pode causar afinamento de cabelo, Vera. A Anne disse, eu não consigo me ver sem meu cabelo. Sempre costumo dizer que o cabelo é a minha vida, né? Exatamente, Anne. Emocionalmente, o cabelo tem um papel fundamental. Mas fisiologicamente, para o nosso corpo, não é assim. Por isso que a gente tem que saber identificar o que está acontecendo para que a gente possa corrigir, tá bom? A Maria tá falando sobre alopecia areata. Maria, depois a gente vai conversar sobre isso, tá? Que é um dos fatores. Então, questão hormonais. Então, vamos lá, gente. Aí, outro fator aqui que provoca o eflúvio telógeno são, deixa eu ver aqui, febre e infecções, tá? Então, tanto é que a gente viu muito, né, na Covid, pessoas com queda de cabelo pós-Covid. E aí tinha os dois motivos. Picos de febre alta provocam uma queda de cabelo, tá? E também infecções, seja ela viral, seja ela bacteriana. Isso faz com que o nosso cabelo, depois que passe por esse processo, ele tenha uma queda. Então, gente, quando a gente olha para o eflúvio telógeno, a gente pensa de uma maneira multifatorial, tá? Então, são vários fatores que vão e podem ocasionar esse tipo de queda de cabelo, tá bom? Anemia, falta de ferro, né? Ferro sérico, ferritina. Isso também provoca queda de cabelo. É muito interessante. Geralmente, nas nossas consultas, na clínica, quando a gente vai fazer a consulta, a gente tem um exame, que é o exame que a gente faz, um exame hematológico, que a gente tira uma gotinha de sangue do dedo desse paciente e coloca num aparelho, que é um aparelho muito moderno, assim, que tem uma tecnologia, ele é muito rápido, que em segundos ele me mostra o hematócrito do paciente, ele me mostra a hemoglobina desse paciente. E quando eu olho na anamnese, muitas pessoas falam assim, tem uma pergunta, né? Você tem anemia? As pessoas colocam não, mas já teve muitos casos de pacientes que quando a gente faz esse exame, dá anemia. E a anemia, gente, ele vai fazer cair o cabelo. Teve até alguém que comentou ali que o ciclo menstrual, ele tem um escape muito grande. Pode ser um fator de queda de cabelo também, tá? A Rose tá perguntando da chikungunya também, Rose. Dengue, chikungunya são infecções, né? Então isso faz com que o cabelo também caia, tá? Pra quem tá chegando agora, gente, hoje a gente tá conversando sobre 6 possíveis causas de queda de cabelo. Na verdade, grandes grupos, né? Porque só no eflúvio telógeno a gente já falou vários tipos de fatores que podem desencadear a queda de cabelo. Eu queria perguntar para você que está assistindo essa live, se você se identificou com algum desses fatores, infecção, se você fez alguma cirurgia, se você passou por algum processo de anemia, alteração hormonal, às vezes troca de remédio, gente. Existe eflúvio telógeno por medicação. Então é importante, né, quando você toma uma medicação, você vê se é possível ter uma queda de cabelo. Não estou aqui afirmando que quem tem todos esses fatores pode desencadear uma queda. Para umas pessoas sim, para outras não. Tem pessoas, por exemplo, que trocam anticoncepcional e não percebe que o cabelo tá caindo, né? Não percebe porque não fez diferença. Outros que fazem cirurgia e depois da cirurgia não fez diferença. Então é individual.
como eu sempre digo, você é uma pessoa única, o seu cabelo é único e responde de uma forma, mas é importante avaliar. Existe queda de cabelo ocasionada por motivos medicamentosos, tá bom? Então é bem importante a gente avaliar. E aí, gente, tem uma coisa que, assim, eu acho que é na maioria das pessoas e é muito difícil. Quem hoje em dia não tem estresse, né? Quem hoje em dia não tem uma vida, uma rotina corrida, não tem trabalha, estuda, cuida de casa, cuida de filhos, né? Tem tantas responsabilidades, vai para reuniões, viaja e tem uma demanda muito grande que gera um estresse. Então é muito comum as pessoas dizerem assim para mim: ah, doutora Si, eu sou estressado, mas eu acho que essa não é a causa da minha queda de cabelo, porque eu sempre fui estressado. Só que aí, gente, é mais ou menos assim, ó, que nem eu tô com esse copo de suco aqui, é suco de melancia. E aí, o que que acontece? Imagina que você vai acrescentando ao longo da tua vida, você vai se estressando, você vai vendo uma vida estressada. Só que vai chegar um ponto que esse copo, ele vai sentindo, ele vai enchendo, né? E aí, tem pessoas que são mais resilientes para o estresse, outras menos, mas mesmo que você não perceba que esse copo está transbordando, não significa que ele está tendo no teu folículo uma ação, né? Ele tá provocando um dano ali no teu folículo, um dano no teu organismo. Então, não é porque você não percebeu. E aí, de repente, você vai se estressando, vai acumulando, vai somatizando tudo aquilo. Chega um momento que é como se fosse um pinguinho a mais e isso transborda, né? E aí você vê a queda de cabelo e você fala: nossa, mas não é o estresse, porque eu sempre fui estressada, né? E meu cabelo nunca caiu, por que que tá caindo agora? Gente, eu quero um pouquinho mais fundo com vocês. Eu não sei se a minha imagem vai aparecer, infelizmente, mas eu vou tentar colocar aqui para vocês a questão do estresse, tá? Olha só, o que que acontece? Quando o nosso organismo, ele tá muito estressado, ele tá numa carga de estresse muito grande, porque o que que é o estresse? O estresse é uma condição onde o nosso corpo precisa se adaptar para lidar com uma situação que tá, né, que tá te alterando, que está te afetando, né, emocionalmente e tudo mais. Para que o corpo consiga se adaptar a essa situação, o que que ele faz? Ele precisa liberar cortisol, porque o cortisol é um hormônio que ajuda nessa modulação do estresse, né? Então ele é um hormônio que A Vera, a doutora, fala que atende no Rio de Janeiro. Vera, eu não atendo no Rio, mas eu atendo vários pacientes do Rio de Janeiro por chamadas de consulta online, tá bom? Então, assim, gente, então o estresse, né, ele é um hormônio que ele vai ser produzido para que a gente consiga lidar com essa situação de estresse. E aí, o que que ele precisa? Ele depende de vitamina B5, de magnésio e zinco. Para produzir o cortisol, o teu corpo, né, a tua glândula adrenal, ela vai precisar de vitamina B5, de magnésio e zinco. Gente, a vitamina B5, ela é muito importante para a produção do cabelo, tá? Ela é muito importante para a produção do cabelo. E o zinco também. O zinco, ele é fundamental para o nosso cabelo. Tanto é que tem pacientes, né, que tem falta de vitaminas e minerais e a gente avalia, né? A gente avalia ali como é que tá as vitaminas, como é que tá os minerais. E quando existe falta de zinco e vitamina B5, geralmente esse paciente tem uma queda de cabelo. O cabelo acaba enfraquecendo. E aí, o que que tem a ver tudo isso? Tem a ver que a gente lembra do que eu comentei ali no comecinho da aula, né? Da aula não, da live. Que quando, por o nosso cabelo não ser um órgão vital, quando falta qualquer tipo de vitaminas e nutrientes, ele vai priorizar os órgãos que são importantes. Então, o que que acontece?
Como precisa produzir mais cortisol, vai precisar de mais vitamina B5, vai precisar mais de zinco, vai precisar mais de magnésio para produzir esse cortisol, certo? Consequentemente, da onde você acha que o organismo vai tirar o B5, o magnésio e o zinco? Ele vai tirar exatamente do seu cabelo, porque o cabelo não é vital para o organismo. Então, vocês entendem que existe um processo que ele é ligado, que é muito além do simplesmente estresse. É sim, gente, o estresse influencia, porque ele não vai, quando você tá muito estressado, o teu cabelo não recebe os nutrientes necessários que ele precisa, porque o corpo tá precisando produzir o cortisol, que é um hormônio, que, né, para lidar com essa situação. Então, esse é um ponto. O outro ponto é que o tecido, né, que é o ectoderma, deixa eu explicar para vocês. Quando a gente é formado, né, quando a gente que tem o processo lá da gestação, muito obrigada, gente. Vocês estão entendendo, gente? Clica no coraçãozinho para eu saber que vocês estão gostando, que vocês estão entendendo, que eu vou ficar bem feliz, tá bom? De ver como que vocês estão interagindo ali comigo para eu entender, tá? Então, assim, quando a gente é formado lá na embriologia, né, que é a ciência que estuda todo o formato, como que existe a formação do embriãozinho, tudo que a gente ele é originado por 3 tecidos, que são os folhetos embrionários que a gente chama, tá? Então, a gente tem o ectoderma, o mesoderma e o endoderma. E aí, o que que acontece, gente? O que que vai acontecer aqui? Desses tecidos ali, o ectoderma, que forma o tecido para formar o nosso cabelo, para formar o nosso folículo piloso, ele é originado do mesmo tecido que forma o nosso tecido dos... Ai, peraí que só um pouquinho, gente, que me fugiu aqui. O ectoderma, ele é tem a mesma origem que forma a nossa parte emocional, né? Então, dos neurônios, da parte emocional, ele tem a mesma origem, é isso que eu quis dizer. Então, eles são muito conectados, por isso que o nosso emocional, ele afeta tanto os nossos folículos, né? Porque é o mesmo tecido que originou os folículos, é o mesmo tecido que originou também toda essa parte, né, emocional das nossas emoções mesmo, do estresse e tudo mais, tá? Então, com isso, a gente observa que existe essa ligação. Então, tem muitos estudos que esse é um dos motivos porque o estresse influencia também, porque tem toda essa ligação dos 2 tecidos, né? Onde tem as nossas emoções juntamente com a formação do folículo, tá bom? E outra coisa que ocorre quando a gente tá muito estressado é que lá no nosso folículo piloso, né, que é a nossa fábrica que produz o nosso cabelo, em volta dele, quando você está muito estressado, são liberadas substâncias inflamatórias. E essas substâncias aqui, ó, aqui dá pra eu deixar maior para vocês entenderem, ó. Então, essas substâncias são substâncias que vão chegar lá no folículo e vão inflamar esse folículo. E o que significa essa inflamação, gente? Essa inflamação, ela vai fazer com que o teu ciclo capilar, ele seja um ciclo que vá diminuindo, né? Ele vai ficar um ciclo fraco. Então, o estresse, ele influencia. Gente, tinha fugido o nome aqui, é o sistema nervoso central. Então, o ectoderma, né, que é esse tecido, ele forma tanto o sistema nervoso central, que tem relação com as nossas emoções e tudo mais, e os folículos pilosos. Então, tem uma ligação muito próxima, e assim as nossas emoções, então, elas vão influenciando na questão do nosso cabelo. E aí, gente, olha só que interessante que a gente observa aqui. Na questão do estresse, eu fiz uma pesquisa, eu pesquisei várias pessoas, assim, foram vários
vários pacientes, né, e perguntando que se quando eles estavam com queda de cabelo, eles observavam que eles estavam passando por um estresse, se eles tinham alguma mudança na rotina deles, né, se tinha algo acontecendo, e 68,9%, quase 70% das pessoas que eu fiz essa pesquisa, né, e foram mais de 600 pessoas que participaram, né, dessa pesquisa, elas disseram que sim, que elas estavam passando por situação de estresse. Então, gente, quando a gente pensa numa queda de cabelo, né, por um eflúvio telógeno, a gente tem que sempre lembrar que essa queda, ela é multifatorial. Então, você pode ter sim uma falta de vitamina, né? Você pode ter sim uma alteração hormonal, mas se você tem um estresse associado, isso vai enfraquecer mais o teu cabelo. Por isso que eu digo que quando a gente tá com queda de cabelo, uma das coisas que a gente precisa fazer é tentar manter a calma. Porque se a gente fica muito estressado, vai liberar substâncias, né, que vão inflamar o folículo, vai precisar produzir mais cortisol. Produzir mais cortisol significa que a gente vai ter menos nutrientes para o nosso cabelo. Então, é muito importante a gente manter a calma, porque às vezes você tem uma queda de cabelo, isso é muito comum. Às vezes você pode ter uma queda de cabelo por uma alteração hormonal. E aí o seu cabelo começa a cair, aí você fica estressado. Aí esse estresse gera mais queda de cabelo, que vai gerar mais estresse, e aí você fica num loop. E muitas vezes, né, essa alteração hormonal, ela já se compensou, né, ela já se recuperou, porém, o seu estresse, ele tá sendo o responsável em manter essa queda de cabelo ativa, entende? Então, o fator que desencadeou a queda de cabelo pode não ter sido o estresse, mas hoje o estresse pode ser um mantenedor da sua queda de cabelo, tá bom? Então, na questão do estresse, gente, do eflúvio telógeno, são essas principais causas, tá? Agora eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o afinamento de cabelo. E olha só, eu tenho até 2 casos aqui de afinamento de cabelo. E o que acontece com o afinamento de cabelo? A gente pode ter um afinamento de cabelo causado por uma alopecia androgenética, por exemplo, mas tem muitas pessoas que têm afinamento de cabelo e não é uma causa de calvície, tá? Simplesmente o cabelo não consegue desenvolver, o cabelo vai ficando fininho. Alguém se identifica com isso, gente? Do cabelo estar fininho, do cabelo estar ficando mais ralo, né? Diminuir o volume, diminuição de volume. E aí muitas pessoas também chegam pra mim com uma queixa falando assim: ah, doutora Si, o meu cabelo, ele não cresce, né? O meu cabelo, ele não consegue se desenvolver. Ó, a Simone tá dizendo que sim, a Ayla também. E aí, gente, o que acontece? Por que esse cabelo afina? Uma das causas que pode estar sendo a Gil também, né? Tá dizendo que o cabelo dela também tá afinando. Isso é muito comum. A Luciane, né? Então, gente, isso é algo... Eu sei que a gente pode ficar assim, ó. O Johnny também nunca teve isso, também tá afinando. Então, gente, a gente poderia ficar perguntando, eu tenho certeza que muitas de vocês, né? Muitos de vocês estão se identificando com isso. E o afinamento é algo que causa uma tristeza na gente, porque eu tive o Covid e depois que eu tive Covid, eu perdi muito cabelo. E eu tava olhando umas fotos minhas anteriores, o meu cabelo afinou muito e demora pra recuperar, né? Porque foi uma queda muito brusca. E aí eu olhando a minha foto, foi nessa semana agora, eu olhei e falei, meu Deus, como o meu cabelo tava grosso. Como o meu cabelo tava grosso e como ele foi afinando. Mas eu sei que é um processo e aos pouquinhos também a gente vai recuperando, né? Então eu não me estresso com isso. Mas aí, o afinamento. Além do afinamento, uma queixa que é bem comum é de pessoas que o cabelo parou de crescer. Isso em comprimento. Aí fala assim, ai doutora, se antes o meu cabelo ele crescia, né, vinha aqui atrás nas costas, e agora o meu cabelo ele não tá mais crescendo, ele não tem crescimento. Uma coisa que as pessoas falam, assim, a Ilze, eu também era cabeluda, né, Ilze? Uma coisa que as pessoas comentam comigo, né, os pacientes comentam é assim...
que o cabelo o cabelo até nasce, ele nasce, mas ele não consegue se desenvolver, tá? Ele não consegue se desenvolver e ele vai afinando e não cresce. E aí, gente, o que que acontece? Quando o cabelo, ele ficou fino, e isso é muito importante a gente conseguir separar isso, né? Conseguir identificar isso. Ó, a Rê, isso tá acontecendo comigo, a Ayla também. Então, quando o cabelo ficou fino, significa que alguma coisa errada aconteceu no meio do caminho, tá? Agora, quando o cabelo sempre foi fino, às vezes eu recebo pessoas que chegam na clínica e perguntam: ah, doutora Si, o meu cabelo sempre foi fino, ele nunca passou aqui do ombro, mas eu quero fazer um tratamento para engrossar o meu cabelo, para fazer com que ele cresça mais. E aí, gente, a gente não consegue ajudar nesse sentido. Por quê? Isso é uma característica da pessoa. A pessoa sempre teve o cabelo fino e o cabelo dela nunca teve um crescimento muito grande. Isso é determinado geneticamente. Então eu não consigo mudar. Mas nesses dois casos aqui, ó, que eu coloquei aqui para vocês, no primeiro caso, essa paciente, ela tava com o cabelo fino, né? A paciente da parte superior ali, ela tava com o cabelo fininho, e o cabelo dela não tinha comprimento. Na segunda imagem, eu não sei se vocês conseguem ver ali, pra mim a minha fotinho tá na frente. Deixa eu ver se eu coloco aqui. Não, melhor deixar aqui mesmo. Ó, na segunda imagem, o cabelo dela já teve um comprimento e já engrossou bastante. Tanto é que muitas pessoas olham, até ela comentou comigo que quando ela ia muito numa cabeleireira e ela usava mega hair antes do tratamento. E depois de uns anos ela foi nessa cabeleireira, a cabeleireira já foi com os dedos para tirar o mega. E a cabeleireira falou: nossa, você não tá de mega? Ela falou: não, eu não tô, eu fiz um tratamento. Ela falou: não acredito. Ela falou: não, pode acreditar. Só que aí, gente, é bem importante. A gente tratou por 7 anos essa paciente, né? Ela fez um tratamento bem completo, um tratamento... ela foi bem persistente porque cabelo demora, né? Então, cabelo demora. A segunda paciente ali, ela tem o cabelo... Ela tava com bastante afinamento no cabelo dela e tava sem volume e com queda. Com o tratamento, a gente corrigindo os fatores, né, que estavam fazendo com que o cabelo dela afinasse, o que que aconteceu? Olha o quanto de volume ela ganhou. E o que que estava acontecendo nesses dois casos? O ciclo capilar estava muito curto, né? Então, quando a gente tem aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Quando a gente tem um ciclo muito curto, deixa eu ver se pega aqui, ó. Aqui pegou. Olha só. A gente tem aqui a fase anágena, que é a fase de crescimento, a fase catágena, que é uma fase de transição, e a fase telógena, que é uma fase de eliminação, tá? Então, o que que vai acontecer? O cabelo, ele deve permanecer na primeira fase ali de 2 a 6 anos. E existem alguns fatores no qual o folículo vai enfraquecendo que o cabelo fica muito pouco tempo na fase anágena. Essa primeira fase, gente, do ciclo biológico do nosso cabelo, ela é importantíssima, porque é essa fase que faz com que o nosso cabelo engrosse, é nessa fase que faz com que o nosso cabelo tenha comprimento, tá bom? E é essa fase que a gente precisa manter o nosso cabelo para que ele não caia muito, tá? Então, isso é muito importante, tá? É muito importante a gente entender. Então, um outro fator que provoca, né, a queda, que é um dos causadores da perda de cabelo, que é o afinamento, o cabelo não conseguir desenvolver, é justamente quando esse ciclo ele está mais curto, tá? Ele está mais curto. E aí tinham me perguntado sobre o exame, né? Qual exame a gente consegue ver? Eu vou compartilhar com vocês, por exemplo, ó, quando vocês estão com queda de cabelo, o que que vocês veem, né? Vocês veem o cabelo ali mais... O cabelo no chão, na escova. O que que eu vejo, né? Quando eu faço um exame, eu vejo... Deixa eu pegar outra foto que ela vai ficar melhor para vocês conseguirem ver. Essa imagem, gente, que eu tô mostrando para vocês é um exame de tricoscopia, tá?
Então, uma coisa que eu vejo quando a gente percebe que o cabelo tá caindo muito, e isso serve nessas quedas acentuadas, é esse buraquinho ali, ó. Esse buraquinho onde tem uma flechinha, né, e a gente vê ali o vermelhinho, ele é um ósteo folicular. Ah, o que é o ósteo folicular, doutora Si? O ósteo folicular é por onde saem os nossos fiozinhos de cabelo. Então, o que aconteceu aqui? Nesse caso, essa paciente, ela estava perdendo muito cabelo e quando eu fui fazer o exame, eu encontrei vários ósteos foliculares aqui no couro cabeludo dela, ó. Que eu tenho até uma imagem aqui, ó, que é esse daqui. Olha só quantos ósseos, quantos buraquinhos ali vermelhinhos eu encontrei. Então, esse é um sinal que a gente observa quando a pessoa tá com essa queda de cabelo muito acentuada. E no afinamento também, gente, quando tem muito afinamento de cabelo, a gente consegue observar características no próprio microscópio mesmo, né? Então, tem um exame que eu faço, que é um exame de microscopia, onde eu pego o fio de cabelo, eu analiso o ciclo do cabelo. Isso é muito legal para os meus pacientes que são de consulta online, porque às vezes eles ficam com dúvida. Ai, doutora, mas eu não vou estar aí na clínica, né? Eu não consigo ir em Florianópolis ou em nenhuma das clínicas da Recupere. Como que vai conseguir avaliar o meu cabelo? Então, como que funciona? Eu recebo esse cabelo e através da amostra desse cabelo eu faço análises microscópicas e aí eu consigo ver também o que está acontecendo, além dos exames outros exames que são feitos, que vocês me enviam, a consulta por chamada de vídeo e tudo mais. E aí, gente, olha que legal. Essa paciente aqui, ela é uma paciente, ó, a paciente aqui vou ter que deixar pequenininho mesmo, ó. Essa paciente de baixo ali, tá? Ela tava com o cabelo bem fino, ela tinha esse problema de fase anágena curta, o cabelo dela não desenvolvia. E ela é uma paciente que ela mora em outro estado. Então, a gente fez o tratamento, faz 1 ano e 6 meses que nós estamos tratando. Olha a diferença do comprimento do cabelo dela. O cabelo dela não crescia, não passava daqui, tava fininho. E aí a gente fez o tratamento, o cabelo dela super desenvolveu. Então é possível estimular essa fase anágena que é mais curta, tá bom? Então vocês precisam identificar, porque talvez o cabelo de vocês não esteja crescendo e aí vocês fazem lá exame de vitamina e tá tudo bem, né? A pessoa aparentemente olha, parece que não tem nada de errado, mas aí quando o folículo ele começa a receber um estímulo, é como se fosse um gás, assim, ele fala, que bom. E aí ele já consegue ter energia para começar a produzir, para começar a se fortalecer, então isso é muito importante, tá? Então percebe que o cabelo antes crescia, não cresce, tá afinando, pode ser um dos fatores, tá? E aqui vai um alerta muito importante para quem faz alopecia, para quem faz escova progressiva, gente. A escova progressiva, a longo prazo, afina o cabelo, tá bom? E descoloração também. Quem costuma fazer muitas mechas a longo prazo, não é imediato, mas você vai perceber um afinamento de cabelo, tá? Gente, tá fazendo sentido para vocês? Vocês estão se identificando? Vão mandando aqui pra mim, que aí eu vou interagindo também com vocês, tá bom? Então, a gente já falou sobre 2 possíveis motivos, gente. Então, o eflúvio telógeno, né? Pelo estresse também e o ciclo curto, tá bom? Agora, eu vou conversar com vocês sobre um outro fator que é muito importante e às vezes a gente ignora. Mas ignora, assim, muito, gente. E se vocês tiverem essa consciência para poder tratar, ó, vocês estão dizendo que sim, que tá fazendo sentido, que vocês estão entendendo o que eu tô falando. Gente, muito obrigada. Esse feedback é muito importante para ver se, né, eu tô falando, a gente que eu sou professora de pós-graduação de tricologia, sou mentora também, eu dou curso, então às vezes eu busco usar uma linguagem que tanto os meus alunos, né, como as pessoas que me seguem aqui no Instagram, consigam entender, tá? Então, se eu tiver falando alguma coisa que vocês não estão entendendo, vocês podem perguntar ali, tá bom? Que eu vou ajudando vocês também. Então, gente, vamos pro terceiro
A terceira possível causa da sua perda de cabelo, a terceira possível causa da tua perda de cabelo, e muitas vezes lembrando que a queda de cabelo ela pode ser multifatorial, então você pode ter várias causas dessas provocando a queda de cabelo, são as inflamações no couro cabeludo, tá? Inflamação no couro cabeludo, gente. Eu fiz uma pesquisa também, deixa eu até ver aqui que eu anotei, e olha só que interessante. Eu perguntei nessa pesquisa, né? Eu perguntei se as pessoas que estavam tendo queda de cabelo, na verdade, assim, foi um grupo em torno de 890 pessoas que eu fiz essa pesquisa, e eu perguntava nessa pesquisa se elas sentiam alguma coisa referente ao couro cabeludo dela. Todas as pessoas que eu entrevistei, elas estavam com queda de cabelo, tá bom? Então elas estavam com queda de cabelo. E aí, a pergunta era se elas percebiam alguma alteração no couro cabeludo. Quais são essas alterações, gente? Aí vocês vão me dizendo se vocês se identificam. Primeira alteração, ardência no couro cabeludo, né? Então, grande parte diz que sim, sentia ardência no couro cabeludo, tinha queda de cabelo e sentia ardência no couro cabeludo. Outra observação no couro cabeludo delas, se elas percebiam descamação, se tinha o couro cabeludo, tinha descamação um pouco mais acentuada, né? Ou passava o dedo, assim, saía, sabe, às vezes vai coçar, sai uma massinha, isso é seborreia, gente. Isso também pode provocar queda de cabelo. Coceira, tá? Coceira, também perguntei se elas sentiam coceira. E o interessante é que da coceira, 66% de 891 pessoas que eu pesquisei, então, gente, é bastante, sentiam uma coceira no couro cabeludo, tá? Outra coisa que você pode perceber, talvez você sente uma vermelhidão, sente que o couro cabeludo tá vermelho, né? Às vezes você não sente ardência, mas você sente, por exemplo, uma sensibilidade maior no seu couro cabeludo, tá? Ó, a Rose sim, o couro cabeludo mais seco também, Johnny, também é uma das características, tá? É uma alteração, quando fica muito ressecado o couro cabeludo, você percebe umas descamações mais secas. Isso acontece também em mulheres menopausadas, né? É um outro fator que também o couro cabeludo pode ficar mais afetado. Então, gente, essas inflamações, essas alterações no couro cabeludo, elas são um grande motivador de perda de cabelo, tanto como um motivador desencadeador, ou seja, a inflamação que provoca a queda de cabelo, ou como algo que está ali trabalhando para potencializar uma queda de cabelo também. Às vezes a pessoa tem lá um eflúvio telógeno e tá com uma inflamação, né? Então, a inflamação no couro cabeludo, alterações no couro cabeludo, é muito importante que vocês observem. Eu amarro o cabelo, só que eu não tô tracionando muito esse cabelo, aí começa a doer o couro cabeludo, fica mais sensível, ou eu começo a sentir muita coceira, e geralmente a gente associa a coceira só a seborreia, a caspa, ou porque não lavou o cabelo. Só que quando o nosso couro cabeludo, né, existe uma inflamação ali no tecido capilar, o nosso sistema imune, ele libera células para ir combater essa inflamação. Vai lá no sítio inflamatório que a gente chama. Então essas células que vão lá ajudar a combater a inflamação, uma delas é o mastócito. E o mastócito é uma célula que tem grânulozinhos que são estaminas. Então, essa histamina provoca coceira. Então, quando o paciente fala para mim assim, doutora Si, eu tô com coceira. O meu olhar clínico não é só ver se ele tá com caspa, se tá muito oleoso. Não, eu avalio também se não tem sinais inflamatórios. E eu vou mostrar uma imagem para vocês de uma inflamação. Então, assim, ó, tem pessoas que às vezes não gostam de ver. Se vocês não gostarem de ver, vocês fechem o olhinho, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês como eu vejo a inflamação. Às vezes vocês veem apenas um couro cabeludo
com caspa, com um pouquinho de coceira, mas é assim que o couro cabeludo realmente fica, tá bom? Então a gente observa, ó, bastante descamação em torno do folículo. Esse couro cabeludo tá bem vermelho, tá inflamado, né? A Vera, acho que é eu acho que é Vera Santori, ela disse assim que sente muito dolorido. E é muito interessante, gente, que às vezes os pacientes chegam pra mim e lá na fichinha de anamnese, igual a anemia que eu falei, né? Eles colocam, não tenho anemia. Quando tira o sangue, a gente vê que tá com anemia. Aí eles ficam assustados, né? Eles falam, nossa, eu tenho anemia, nem percebi e tal. A mesma coisa acontece com inflamações e obstruções, é muito comum a pessoa falar assim pra mim, ah, doutora Si, eu não tenho caspa, viu? Não tenho caspa, meu couro cabeludo é ótimo. E quando a gente vê, o couro cabeludo tá nesse estágio. Porque isso não é visto a olho nu, gente, tá? Isso é visto através de um exame específico, que é o exame de tricoscopia. Então, é isso que a gente vê, muito além do que os nossos olhos, né? Então, a gente consegue, através da tecnologia, ter uma visão geral ali. E aí, essa coceira, a Selma tá perguntando aqui, a coceira pode ser por alergia a algum shampoo? Pode sim, Selma, pode sim, tá? Então, pode ser que um shampoo, por exemplo, possa causar uma coceira, um desconforto. Tintas também, né? Tem pessoas que têm alergia à tintura e sente coceira. E aí, lembra que eu falei, ó, o Johnny tá falando que o meu, às vezes, aparece com espinhas. Sim, Johnny, espinhas também, elas ocasionam, né, essas pustulazinhas, geralmente por conta da oleosidade. Então, alterações no couro cabeludo. Então, vamos lá. Primeiro, quando você tem muita oleosidade, tem muitas pessoas que ficam muitos dias sem lavar o cabelo. E aí o cabelo começa a coçar. Você pode observar, se você ficar 2, 3 dias, às vezes, sem lavar o cabelo, vai começar a coçar. Por quê? Excesso de oleosidade começa a obstruir e começa a prejudicar o couro cabeludo. Então, é importante lavar o cabelo com uma frequência boa, né? Para que você tenha o teu couro cabeludo saudável. Porque se o teu couro cabeludo não for saudável, você não vai conseguir recuperar o teu cabelo, até auxiliar num tratamento que você já esteja fazendo. Então, eu sempre peço para meus pacientes assim, gente, colaborem comigo, né? Eu vou fazer minha parte, a gente vai fazer a nossa parte, mas eu preciso de ajuda, né? E a Ayla tá perguntando se lavar todo dia é ruim. Não, Ayla, não é ruim lavar todos os dias, tá? Isso é um mito, que o cabelo vai apodrecer a raiz, que vai cair mais. Não, você pode lavar o cabelo sem medo, tá? Lava o cabelo para o couro cabeludo ficar saudável. Outro ponto, quando a gente sente o couro cabeludo dolorido, passa o cabelo para um lado, dói. Ao longo do dia de tocar, assim, sente dor no couro cabeludo. Isso também é chamado de tricodínia, que é uma inflamação que ocorre no nosso couro cabeludo, tá? Então, e essa inflamação, ela é relacionada ao estresse. Lembra que eu falei ali para vocês que o estresse, ele libera substâncias lá no tecido capilar, lá no folículo, que inflamam o cabelo? Então, isso também está relacionado. Então, é muito importante a gente ter esse cuidado com o couro cabeludo, porque muitas doenças, né, muitos tipos de queda de cabelo, elas são associadas a processo inflamatório. O eflúvio telógeno é associado a processo inflamatório. A calvície é associada por um processo inflamatório. Alopecia frontal fibrosante. Tem uma também, ó, que é a foliculite. Alguém falou de foliculite ali que eu vi? Gente, aqui passa muito rápido, né? Ó, a Elida falou, shampoo a seco é recomendável para tratar a oleosidade? Elida, shampoo a seco, e isso para todos vocês que estão me ouvindo, ele deve ser algo, sabe assim, aquele dia que, meu Deus, eu tenho um compromisso, eu não consegui lavar, é para usar de vez em quando, senão ele piora a condição de couro cabeludo, tá bom? Inflamação e tudo mais. Olha só, gente, deixa eu ver se aqui ele vai ficar. Ó, por exemplo, falando de inflamação, a gente tem, aqui do meu lado direito, não sei se para vocês é no esquerdo, mas a gente tem uma outra condição também, que é a psoríase.
A psoríase, ela provoca essas placas, né? Ela tem uma inflamação, é uma condição crônica que ocorre no couro cabeludo, fazendo com que a gente tenha esse processo inflamatório e pode cair queda de cabelo também. Arlete, né, Arlete, você falou sobre foliculite decalvante. A foliculite, gente, é quando a gente tem... existem tipos de foliculite. A decalvante que a Arlete comentou é quando você tem, são como espinhas no couro cabeludo que inflamam esse couro cabeludo, são ocasionados por bactéria e ele faz essa palavra decalvante ou descalvante, né? Antigamente usava esse termo, viu, Arlete? Era descalvante, porque ele deixava o lugar calvo, né? Então fazia cair o cabelo. E outra condição de foliculite, gente, é essa foliculite em tufos. Essa imagem do meio aqui, ó. Essa imagem do meio, olha que interessante. Vocês conseguem perceber que ela tem uma parte que tá bem lisinha e aí tem um monte de fiozinho de cabelo saindo de um único buraquinho ali, de um único ósseo folicular? Essa foliculite em tufos, né? Ela é uma condição inflamatória, né, que provoca uma alopecia cicatricial, então ela pode fazer com que o cabelo ali não nasça mais e na verdade onde tá branquinho já cicatrizou, então ele não nasce mais e vai ter vários fiozinhos saindo de um único folículo. E por que que isso acontece? Porque a foliculite em tufos, ela tem algo que é bem interessante. Ó, gente, então imagina que aqui, ó, é o couro cabeludo, tá? Esse daqui é o couro cabeludo. E aí, a gente tem os ósseos foliculares aqui, ó. Os ósseos foliculares são os buraquinhos por onde sai o cabelo. O que que acontece na foliculite em tufos? Essa bactéria, esse processo inflamatório, ele vai destruir essa região aqui do folículo, ó. Eu vou desenhar aqui pra vocês. Ó. Ela vai destruir essa parte superior aqui do folículo, tá vendo? Então, imagina que a gente tem aqui esses 3 folículos e esse folículo aqui tá tendo a ação da bactéria, ó, esses 2 folículos e esse não. E aí, o que que vai acontecer? O folículo, a parte inferior dele, que é responsável em formar o cabelo, que a gente chama da parte ativa do cabelo, né? Que é a região transitória, onde acontece todo o processo de divisão celular para formar o cabelo, ela permanece intacta. Então, o que que vai acontecer? Os cabelinhos ali dos folículos ao lado, que eles foram alterados, que eles estão com a bactéria, eles não conseguem sair aqui nesse folículo. Então, o que que eles fazem? Eles têm um desvio e vão para o folículo que não está afetado. Por isso que a gente vê aqui, ó, vários cabelinhos saindo de um único buraquinho ali, de um único ósseo folicular e a parte do meio ali em branco, né, lisinha, que ali é onde foi destruído. Então, é também um processo inflamatório. E aí estavam perguntando como tratar. É um desafio, tá? Assim, tratar foliculite é um desafio. Geralmente, o que que a gente faz? A gente trabalha com processos anti-inflamatórios para diminuir a inflamação, para não deixar ficar com tantas casquinhas ali, né? Com tantas obstruções no couro cabeludo. Mas eu sempre encaminho ao médico para fazer o tratamento precisa muitas vezes usar antibiótico, tá? Então o dermatologista precisa estar associado nesse tratamento para que a gente consiga ter uma resposta melhor, porque muitas vezes sem o antibiótico, como é uma questão de bactérias assim, né? É preciso ter esse tratamento. E aí tem algumas coisas que a gente faz também, que é bem importante, gente. Ter o cuidado com o couro cabeludo, aumentar a imunidade, tá? Bactérias, fungos, né? Quanto melhor a nossa imunidade, menos eles conseguem se proliferar. Então, é importante cuidar da parte da imunidade. Então, gente, psoríase, dermatite, oleosidade, seborreia, cuidem do couro cabeludo de vocês, mantenham eles limpos, né? Então, tem muita coisa que
a gente pode fazer para manter o couro cabeludo mais saudável. Eu vou fazer uma live com algumas dicas específicas para isso, senão eu não vou conseguir hoje compartilhar isso com vocês, mas é importante a gente manter o couro cabeludo bem saudável, tá bom? Agora eu vou falar de uma quarta possível causa de queda de cabelo, então a gente vai falar de 6, né? Eu falei de 3, agora eu vou falar de mais 3. Então eu falei sobre o eflúvio telógeno, a gente falou do ciclo curto do cabelo, né? Quando o cabelo não cresce, quando ele vai afinando, inflamações do couro cabeludo. E agora eu vou falar com vocês sobre a alopecia areata. Vamos lá. O que é alopecia areata? A alopecia areata, só para vocês quem não conhece, né? Essa palavra alopecia significa perda de cabelos ou pelos, tá bom? Edna, depois eu vou falar sobre a DHT quando for falar lá da calvície, tá bom? Então, a alopecia areata é uma perda de pelos ou cabelo. E essa palavrinha areata significa temporária, tá? Geralmente a gente tem na população, a média, né? Alguns estudos dizem que é 2%, outros estudos dizem que é 1,7% da população tem alopecia areata, desenvolve uma alopecia areata. E aí, a gente pode ter uma condição dela, que ela pode ser uma alopecia areata em placas, que é como essa primeira imagem ali, que fica uma bolinha assim, sem ter o cabelinho, né? Fica lisinho, gente, como a pele do rosto, da mão, aqui fica bem lisinho. E a outra condição é uma alopecia areata em placas, que é quando a gente tem uma placa se juntando a outra, né? Então são várias placas e alopecia areata universal. Eu não sei se vocês conseguem ver a terceira imagem. Para mim a minha imagem tá nele. Deixa eu ver se eu consigo diminuir. Ó, vou deixar menorzinho só para vocês verem ele, se não tivesse dando para ver. Tá vendo que fica todo liso o couro cabeludo? Então ali é uma alopecia areata total, tá? E a gente tem uma outra condição, então tem a areata em placas, tem a areata que é multiplacas, que vai pegando várias regiões, tem a areata total, que pega todo o couro cabeludo, então perde todo o cabelo, e tem a alopecia areata universal, que a pessoa perde o cabelo, perde sobrancelha, cílios, pelos no corpo todo. Então, essa é uma condição, gente, a alopecia areata, que ela é uma condição autoimune, tem relação com uma condição autoimune, e geralmente o desencadeador, né, dessa alopecia é justamente o estresse, tá? Lembra que eu falei do estresse? O que vai acontecer? Lembra que eu falei que o organismo não prioriza o nosso cabelo? Na alopecia areata, ali, né, na alopecia areata, foi descoberto recentemente, né? Eu falo recentemente, nos últimos 10 anos, 11 anos, que o nosso folículo, né? Aquela estrutura que forma o cabelo, além dele ser alvo de hormônios, e aí a gente lembra que a gente conversou que alterações hormonais afetam o folículo, justamente porque o folículo ele é um alvo hormonal, ele é um alvo de hormônio, ele também produz hormônios. Então, quando a gente está muito estressado, então, da mesma forma que ele produz hormônio, foi descoberto que o folículo consegue se autorregular. Então, o que vai acontecer? Esse folículo, a pessoa está muito estressada, né? E ela está passando por uma situação muito difícil. Então, esse folículo é como se virasse uma chavinha, ele se autorregula para parar de produzir cabelo, porque ele entende que o mais importante é seu organismo conseguir lidar com aquela situação de estresse. E por isso que o cabelo cai dessa forma, gente, tá? Por conta dessa condição, que o folículo ali, né, ele tá tentando ajudar de qualquer forma. E é tão interessante isso, que eu achei tão lindo isso, gente, que Deus faz as coisas tão perfeitas, que quando a pessoa, ela vai melhorando da alopecia areata, né, ela vai recuperando o cabelo, em muitos casos o cabelo nasce branco. E aí,
né? Eu tinha essa curiosidade, mas por que o cabelo nasce branco, né? Por que o cabelo nasce branco? E aí, em uma conversa com a Mayara, né, que é a nossa Nutri, ela me passou um artigo, isso já faz alguns anos, tá? Ela me passou um artigo que falava justamente sobre isso. O que acontece? Quem faz pigmento, né, quem dá cor para o nosso cabelo, são as células, os melanócitos, que são células que vão produzir a cor. E o que acontece quando o paciente tem alopecia areata e o cabelo volta a recuperar? A alopecia areata, ela provoca uma inflamação no folículo. Então, existe um processo inflamatório, tá? E aí, o que vai acontecer? Os melanócitos, é como se eles mudassem de função. Eles são recrutados para ajudar a diminuir a inflamação, porque o mais importante nesse primeiro momento é diminuir a inflamação para recuperar o cabelo e não fazer o cabelo colorir o cabelo. Olha que interessante, gente, vê se isso não é uma coisa linda. Então é mais ou menos assim, ó. Digamos que você tem uma demanda e você tem uma pessoa que tá ali. Uma pessoa tá fazendo atividade a outra B e a C. Mas, de repente, a mais importante é a B. A atividade B, naquele momento, é mais importante. Então, quem tá na A e quem tá na C, você recruta. Ei, vem cá me ajudar, que aqui é mais importante agora do que a sua atividade. E é isso que o folículo faz, gente. Olha que coisa incrível. Ele recruta os melanócitos para ajudar na inflamação, para o cabelo crescer. E aí o cabelo cresce com as mechinhas brancas, porque os melanócitos não estavam produzindo a pigmentação. E depois, né, quando o cabelo já cresceu, que já recuperou, aí os melanócitos começam a colorir aquele fio. Olha que coisa mais linda, gente, né? Que coisa mais linda. Então, isso é assim, ó, é uma coisa que eu me encanto de ver, assim, quando às vezes as pessoas falam assim, eu vou tratar cabelo é simples. Gente, cabelo não é simples de tratar. Cabelo é complexo, existe um mecanismo, né? O folículo é tão pequenininho e ele é tão complexo, ele atrai hormônios, ele produz hormônios, tem todo um mecanismo de células-tronco que é preciso acontecer para que tenha formação de cabelo. Então, é uma coisa que é muito linda. E se a gente entende um pouquinho, né, fica mais claro as coisas, a gente consegue tratar de forma mais correta, né? Vocês entendendo do teu cabelo, vai ser melhor para vocês tratarem, escolherem o melhor tratamento para vocês também, tá? Então, gente, a alopecia areata, né, que é essa alopecia, ela pode, então, fazer com que caia o cabelo em certas regiões. Essa paciente ali é uma paciente minha, na parte de baixo ali, ó, que ela tinha perdido todo o cabelo aqui. E qual foi a história dela? Ela era muito apegada com a irmã dela, muito, tinha uma ligação com a irmã muito grande. E aí a irmã passou pro vestibular e mudou de cidade. Então ela sentiu a falta da irmã, foi o suficiente para desencadear esse processo, né? Uma vez eu contei para vocês uma das histórias de alopecia areata que mais me comoveram, né? Eu sou tricologista há 15 anos e a história de todas, assim, que até hoje que mais me comoveu desse caso foi uma moça que eu atendi no ano passado. Ela veio até a clínica de Florianópolis e ela tinha perdido todo o cabelo. Então, o cabelinho dela tava como... Deixa eu ver aqui. Ó, ele tava como nessa terceira foto, todo liso. E aí, o que tinha acontecido com ela, gente? E aí o que tinha acontecido com ela? Ela tinha perdido a mãe dela tinha falecido recentemente, né? E, na verdade, não, já fazia mais de 7 meses, mais ou menos, que a mãe dela tinha falecido. E ela estava muito deprimida, porque ela era muito ligada à mãe dela, ela já era casada, né? Ela já tinha o marido dela, tudo mais, mas ela tinha uma ligação muito grande com a mãe dela. E aí eu lembro que ela chegou na clínica, né, e ela tava com uma peruca, ela tava usando uma peruquinha, porque ela tava totalmente sem cabelo, uma moça linda, nova, eu acredito que ela, uns 32 anos, ela era bem jovenzinha. E aí ela sentou na minha mesa, né, e ela começou a chorar, e ela falou assim, doutora, eu não consigo entender, por que tem pessoas, né, que perderam
parentes, era na época do Covid também, né? Já perderam pessoas, mas conseguiram se recuperar. No meu trabalho eu tenho amigas que conseguiram se recuperar, mas eu não consigo me recuperar. Eu não tô conseguindo. E aí eu lembro, né, que eu tava na minha mesa, daí eu saí da minha mesa, sentei do lado dela, né, peguei na mão dela, olhei bem no olho dela e falei assim pra ela: cada pessoa reage de uma forma, né? E você tem o seu tempo, e ela chorando. Então não se culpe, né? O luto, às vezes a pessoa fala: o luto precisa passar. Não, o luto precisa ser vivido. A gente vive o luto, passa por aquilo e cada um tem um tempo de luto, né? Cada pessoa tem um tempo de luto. E aí eu conversei com ela, expliquei pra ela que o cabelo dela tava caindo porque emocionalmente o estresse, né? Eu expliquei pra ela o que tava acontecendo no folículo, tava tendo uma inflamação, tava tendo também a questão das substâncias lá atrapalhando o crescimento. A chavinha lá do folículo desligou para não produzir cabelo porque os órgãos vitais era mais importante. Expliquei tudo para ela. E aí o que eu falei para ela? Eu falei assim: olha, é muito importante você procurar ajuda também psicológica. Por quê? Porque senão é meio que a gente enxugar gelo, porque você tá tão abalada emocionalmente que por mais que a gente faça laser, por mais que eu aplique medicação para estimular o teu cabelo, faça um tratamento personalizado com medicação oral, medicação tópica, não vai ser o suficiente. E aí eu fiz um combinado com ela. Eu falei: olha, você vai... Ela vinha de outra cidade, né? Ela não morava em Florianópolis, ela estava vindo de outra cidade. E aí eu conversei com ela: então você faz assim, você vai voltar e você vai procurar uma psicóloga para você poder fazer um tratamento, né? Uma terapia para te ajudar nesse momento de luto que você tá passando. E depois você vai voltar e a gente vai fazer o tratamento também para auxiliar. E aí ela saiu toda feliz, animada, né? Eu expliquei para ela: olha, a alopecia areata não é uma condição cicatricial, então não existe um veredito de que seu cabelo não vai mais nascer. Existe essa possibilidade, né? E aí ela saiu feliz, né? Saiu dali feliz, e depois de algumas semanas o marido dela mandou uma mensagem ali, né, pra minha secretária, pra Paty, e agradecendo, né, pelo atendimento que a gente tinha dado pra esposa dele, que ela tinha saído muito feliz, mas que infelizmente ela tinha falecido. Ela não aguentou a dor, ela teve um mal súbito e faleceu. Então, só para vocês entenderem, gente, como o nosso emocional, ele afeta, sim, os nossos cabelos, né? E como às vezes a gente pensa, às vezes a gente pode parar, a gente pode pensar, né? Mas a gente nunca deve medir a dor de outra pessoa, né? Porque só quem sente a dor sabe como é, né? Então, eu só queria mostrar para vocês que a alopecia areata, ela é um gatilho. Geralmente o gatilho é o estresse, é a questão emocional. Para quando você ouvir falar que o estresse, sua queda de cabelo pode ser por estresse, e agora tudo é estresse. Não, gente, não é que agora tudo é estresse. É que realmente o estresse e o emocional abala demais o nosso organismo, né? Abala demais o nosso organismo. E aí, tanto é que existe uma coisa que a gente estuda, porque a gente tem a genética, né? A genética é aquilo que determina, né, muito do que a gente vai ser, as nossas características, e a gente tem a epigenética. O que é a epigenética? Essa palavrinha epi significa que está acima da genética. Então, a gente tem a genética e aqui a gente tem a epigenética. Quando a gente tem... O que é epigenética, né? São os fatores ambientais. O que é o fator ambiental? É o estresse, é a ansiedade, né? É a alimentação, é o exercício físico, né? Se faz ou não faz. Então, tudo isso, ele vai muito além da nossa genética. Então, os estudos mostram que 25% das nossas doenças, elas são desencadeadas por a gente tem as doenças, né? 25%
das doenças, elas são desencadeadas por uma questão genética e 75 pela epigenética. Então a epigenética, ela está influenciando muito na nossa genética. E por que que isso acontece? A gente tem o nosso DNA, certo? O nosso DNA, ele é como se fosse um novelinho de lã. Ele é todo embrulhadinho assim. E em volta desse novelinho de lã ali, existe uma proteína que ela chama histona, tá? Essa proteína chama histona. É como se fosse uma proteína de proteção do nosso DNA, onde tem os nossos genes ali. E tem estudos que mostram que quando a gente está muito estressado, existe uma liberação de substâncias, né, que vão até essa proteína e faz com que ela fique como se ela tivesse alterada, consegue acessar o nosso DNA. Então, o nosso DNA fica um pouquinho mais exposto. Então, os fatores ambientais, alimentação, estresse, eles vão dar como se fosse o volume. Imagina que a doença, ela é uma música, tá? Imagina que você tem uma doença que é uma música, uma predisposição a uma doença. E essa doença seria uma música. E os fatores ambientais é como se fosse o dedinho que fosse lá e aumentasse o volume dessa música ou diminuísse o volume dessa música. Então, tem pessoas que têm calvície e, além do gene para calvície, elas têm também a questão da alimentação, da vida dela, da rotina, o estresse muito elevado. Então isso faz com que aquela calvície fique muito mais acentuada. Eu vou mostrar para vocês, ó. Então aqui, esse é um estudo, tá, de um artigo onde eles pegaram gêmeos idênticos. Então, na primeira imagem aqui, a gente tem um homem que eles são idênticos, então eles têm a mesma predisposição genética para calvície. O primeiro aqui, eu não consigo lembrar agora qual dos dois grupos é, mas se eu não me engano, essa primeira imagem aqui, o primeiro homem, ele tem o gene para calvície, porém, ele não tem muitas situações de estresse. Já o segundo tem o mesmo gene para calvície e é muito estressado. Olha como ele tem menos cabelo. Olha como ele tem menos cabelo comparado ao irmão gêmeo dele. E o outro caso é um caso de tabagismo, de cigarro, né? Cigarro e álcool. O primeiro imagem ali que tem o cabelo mais crespo, né? Que tá virado assim pra frente, ele tem a calvície, né? Ele tem o gene da calvície. A gente observa que aqui em cima é ralo, mas olha o irmão dele. É muito mais calvo, porque o irmão fuma e bebe, entende? Então é isso, gente. A nossa alimentação, a nossa qualidade de vida é o botãozinho do volume que você vai determinar, né? Se a tua calvície, né? Se a tua queda de cabelo, ele vai ser maior ou menor, né? Ainda que seja genética, porque se a gente fala, a genética não tem jeito. Tem jeito, gente. A genética, a gente pode não ter cura, mas a gente tem como diminuir ou aumentar o tom dessa música, né? A altura dessa música, que no caso que eu falei que seria a doença. O quanto você expressa esse teu gene para que ele fique mais ativo a doença ou que ele fique mais ali dormindinho, né? Que ele fique mais quietinho. Então isso é muito importante, tá? Então eu só quis fazer um adendo ali dessa questão da epigenética da areata e eu vou mostrar para vocês também um caso muito lindo de alopecia areata que a gente tratou na clínica. Olha só, gente, esse menino, coisa mais linda. Ele teve uma alopecia areata, né? Então perdeu o cabelo toda a região da nuca. Ele tava com a autoestima bem abalada, né, por conta dessa perda de cabelo, e a gente tratou e recuperou todo o cabelinho dele. E agora ele tá bem faceiro, né? Porque o cabelo dele está recuperado. E isso é uma coisa bem legal, tá? Isso é uma coisa bem legal porque a gente consegue ver o quanto que melhora a autoestima, né? Não só de homens, mulheres também, né? Tem outro caso também recente
Deixa eu deixar aqui menorzinho. Ó, que é essa foto de cima ali. Essa é uma paciente também com alopecia areata que perdeu o cabelo e a gente tratando recuperou o cabelo. Então não é cicatricial, né? Quando não é cicatricial, existe a possibilidade de melhora, tá? Então, agora a gente vai para as alopecias cicatriciais, tá? Ah, antes de eu ir para alopecia cicatricial, deixa eu mostrar para vocês como é que eu vejo, né? Ali eu mostrei as imagens que o cabelo fica todo... fica com as falhas, né? Essas são as imagens que eu vejo no exame de tricoscopia, para quem tem alopecia areata. A gente vê a primeira imagem ali, que são os pontinhos de interrogação. Então, a gente vê no aparelho que fica esses pontinhos, esses cabelinhos ali cortados. Outro que a gente chama que são os pelos cadavéricos, os cabelinhos ficam no folículo, ficam uns pontinhos pretos no folículo. Tem também pontos amarelados, então eu olho o ósseo folicular, existem os pontinhos amarelados. Tem casos também que ficam com uma aparência de favo de mel ali, o couro cabeludo tem esse aspecto, tá? Só por uma curiosidade, né? Porque vocês veem de uma forma e eu analiso outros pontos também que são importantes para saber se tem alopecia areata. E também a alopecia areata tem uma condição que ela é mais difusa, que aí às vezes pode confundir com uma alopecia androgenética, tá? Então vamos lá que agora eu vou para as alopecias cicatriciais. E nas alopecias cicatriciais, gente, eu vou falar de duas condições. Uma que é a alopecia frontal fibrosante, que afeta muitas mulheres. Eu trato muitas pacientes com alopecia frontal fibrosante, que é quando existe a retração do cabelo na área temporal, igual a imagem ali, ó. E outro ponto também é que a sobrancelha, ela vai perdendo a sobrancelha, vai ficando ralinha ali, tá? A sobrancelha vai ficando ralinha. E aí também a gente observa que essa pessoa, ela vai tendo cabelos meio que solitários, fica um fio na testa, outro, e vai vindo para trás, né? O cabelo vai tendo essa retração. A gente não sabe por que a alopecia frontal fibrosante, ela ocorre, né? A gente sabe o mecanismo dela. Ela inflama o folículo, tem uma relação com a questão autoimune também, e geralmente em mulheres menopausadas, tá? Então, se você tá perdendo o cabelo dessa forma, um possível motivo pode ser uma alopecia frontal fibrosante, tá? E embaixo a gente tem a alopecia por tração, que é quando as pessoas fazem, né? Utilizam esses alongamentos, puxam muito o cabelo, prende o cabelo muito forte. Isso prejudica o folículo e faz com que o cabelo ele caia, tá? Nas duas condições, infelizmente, a gente não consegue recuperar, tá? A gente não consegue recuperar porque fica um espaço no folículo cicatricial. Então, ele vai ficar... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Na alopecia frontal fibrosante, a primeira imagem ali, tá vendo que a gente tem um fio de um lado, um fiozinho do outro, um fiozinho bem espaçado e em volta é totalmente liso? Não tem o ósseo folicular. A gente não consegue ver no exame aqueles buraquinhos, ó, como é o que acontece quando a gente tem o eflúvio telógeno, que é aquela outra queda, ó. Existem os buraquinhos, a gente consegue ver esses ósseos foliculares. E na alopecia frontal fibrosante, não. Na alopecia frontal fibrosante, não existe essas bolinhas aqui, essas saídas para o fio. O cabelo, ali o folículo fica totalmente liso, tá bom? Então essa é uma das diferenças. E agora, gente, então a alopecia frontal fibrosante cicatricial é um motivo. E a outra também, e última, é a alopecia androgenética, né? Que a gente tem a masculina e a feminina, ó. Que é essa queda de cabelo onde a gente vê a rarefação na região superior, né? Os homens ali... A gente tem as entradas também, então pega a região das entradas, a região da coroa aqui, vai perdendo o cabelo, tá? A alopecia androgenética, então, ela tem uma característica hormonal, então existe a ação da dihidrotestosterona, que é um hormônio que afeta o cabelo, e geralmente a alopecia
androgenética, a gente não percebe queda acentuada de cabelo. O cabelo vai afinando, vai ficando ralinho, 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 até um ponto que ele vai parando de nascer, tá? Como que a gente observa isso? Mulheres, né? Se vocês percebem que essa risca central aqui, mediana, ela tá abrindo muito, é um sinal, tá? Laterais, tá ficando mais ralinho, também é um sinal de alopecia androgenética, que é a calvície, né? Os homens, as entradas, aqui atrás começa a ficar como se fosse um achatamento aqui. Eu atendi um paciente na semana passada que tava bem assim, era bem interessante. Aqui parecia que tinha feito assim com a mão, sabe? Pra achatar, porque é uma característica. Os homens também, a costeleta começa a encrespar, né? Você percebe que o cabelo tá mais fino, você percebe que a tua região aqui de trás, né, aqui da nuca, tem muito mais cabelo quando comparado com a região superior, tá bom? E a alopecia androgenética, ela é uma condição, né, como o próprio nome diz, genética, envolvendo questões hormonais, mas tem muitas estratégias hoje de tratamento, gente, que é possível melhorar. E aí uma crença, né, que é uma crença limitante que eu vejo que atrapalha muitas pessoas, é que elas falam assim, ai, mas é genético, não tem como tratar. Tem sim, gente. Olha que legal, ó. Aqui são 2 casos de mulheres que eu tratei que tem alopecia androgenética, né? Só pra vocês... deixa eu ver se é menorzinho, dá pra ver. Ó, parte superior, bem ralinho e em cima, né? Então, a gente conseguiu melhorar o cabelo. E aqui também, olha só que bacana, ó. As entradas melhorando, né? Esse caso, o primeiro caso é da doutora Régia, lá de Vitória, da Recupere de Vitória. Aqui as entradas, né? O paciente estava com bastante entradas, melhorou. A parte daqui da coroa, a última imagem ali, a gente vê que estava muito mais aberto e foi fechando. Então, existe tratamento. Não é porque uma condição é genética que ela não tem tratamento, ela não tem cura, porque existe um padrão genético, né? Então, a literatura hoje nos mostra que não tem cura, os estudos, né? Mas é possível tratar. E uma pessoa... Vera, a tua pergunta é maravilhosa, porque eu queria falar isso e eu ia esquecer. Pode mudar para outro tipo de alopecia? A alopecia androgenética pode virar cicatricial? Sim, pode virar cicatricial, tá? Esse folículo pode vir a enfraquecer a um ponto que ele se torna cicatricial e aí não tem mais recuperação, tá? Então, isso é bem importante, gente. Então, quando você tá com queda, a gente não pode colocar tudo num balaio só, sabe? Ah, eu tô com queda. Ou quem trata queda de cabelo não pode tratar tudo com a mesma medicação, com a mesma estratégia, né? Eu sei que tem muitos profissionais que veem a live, que me acompanhem aqui, e eu faço para vocês, assim, um pedido mesmo, né? Se vocês amam a profissão de vocês, que vocês trabalhem com bastante responsabilidade, com empatia também, de entender que cada pessoa é única. Não é porque a pessoa tem alopecia androgenética que você vai tratar todo mundo igual, porque tem características diferentes, né? E esse é um valor, gente, que é muito caro para mim. Assim, é um valor para mim que é um valor inegociável, que é tratar individualizado, né? Fazer tratamentos personalizados. Eu falo com as meninas das clínicas, né? As que fazem as aplicações. A gente tem reuniões semanais de discussão de casos em todas as clínicas, né? Então, para quem não sabe, quem não conhece, eu tenho clínica em Joinville, em Curitiba, em Florianópolis, e tenho uma clínica em Vitória também, que é a doutora Régia. E aí, em Joinville tem a Marlene, né, a tricologista Marlene, em Curitiba tem a tricologista Grace, e todas as pessoas que fazem, né, as nossas... as assistentes tricológicas que fazem as aplicações, todas são da área da saúde, ou são biomédicas, ou são enfermeiras, e todas pós-graduadas. Então, eu prezo muito a minha equipe para que seja uma equipe altamente qualificada. E toda semana, nas unidades, a gente tem as reuniões de discussão de casos. E eu sempre falo com elas e converso com elas e falo assim, olha, não trata todos os pacientes iguais. Vocês viram que tem o eflúvio telógeno, tem o ciclo curto, inflamação, areata, cicatricial, androgenética, né? Então, são vários. Então, se às vezes eu tenho uma paciente, eu tenho
Gente, a gente fez as contas, né? A gente avaliou, no mês passado a gente estava com 703 pacientes, se eu não me engano, em tratamento na clínica. Imagina, se eu for tratar todos esses pacientes iguais, não são iguais, são individuais, né? Quando a gente fez, a gente desenvolveu, né, a logo da Recupere, eu não sei, Lu, se você consegue compartilhar a logo da Recupere ali, só o Rzinho, mas a gente tem na nossa logo um R, né, que é o R da Recupere, e tem 5 fios de cabelo. E por que esses 5 fios de cabelos? Porque 5 é um número ímpar, e cada pessoa é ímpar, cada pessoa é única, então é um valor muito caro para mim, né, e para toda a minha equipe. Isso já vem desde a construção da Recupere lá, quase 15 anos atrás, da gente ter essa visão individualizada. Isso é muito importante, porque cada um tem uma característica, né, cada pessoa tem um padrão. Às vezes eu posso ter lá, na mesma hora, tratando 3 mulheres com alopecia androgenética, o tratamento vai ser diferente. Não é o tratamento igual, as medicações não são iguais. A gente utiliza os mesmos recursos muitas vezes, mas a forma que é tratado é diferente, e isso é importante. Então, nessa live eu acho que deu para ficar assim um pouquinho mais claro para vocês como existem vários fatores que podem ocasionar queda de cabelo. A gente falou muita coisa aqui, né, gente? A gente tá 1h40 de live já, e eu tô correndo agora para não ficar muito cansativo para vocês, mas a gente viu várias causas, então não pode ser igual. Às vezes eu já tratei pacientes que têm alopecia areata e alopecia androgenética também associada, né? Então tem tanto alopecia areata como alopecia androgenética, ou tem um eflúvio com uma dermatite, então precisa ser personalizado, tá bom? Gente, eu espero que essa live tenha contribuído com vocês, né? Que vocês tenham gostado desse conteúdo. Eu preparei com muito carinho, né? Muito zelo mesmo, porque eu vejo que é muito importante a gente ter esses conhecimentos, né? Porque às vezes a gente tá com queda de cabelo e a gente não sabe o que tá acontecendo. E o meu conselho é: procura um profissional, sabe? Procura um profissional sério, que tenha conhecimento, né? Que vai te ajudar realmente nessa situação, né? Eu costumo dizer que o nosso cabelo, ele é insubstituível. O seu cabelo é insubstituível. Você pode fazer lá, perder teu cabelo e colocar uma peruca? Pode. Você pode colocar um alongamento? Pode, mas não é o seu cabelo. Então, tem pessoas que não tem opção, né? Esses são os recursos, né? Esses são os únicos recursos. Que nem eu atendi uma paciente que ela viajou 7 horas para se consultar com a gente. E quando ela chegou na clínica, eu olhei pro cabelinho dela e falei: meu Deus, como que eu vou falar pra essa mulher, porque era uma jovem mulher, que o cabelo dela não tem jeito. Ela nunca mais vai recuperar o cabelo dela. Gente, isso é tão triste pra mim, sabe? Eu lembro que eu fui pegando e ela viajou de longe, ela tava toda esperançosa que eu ia poder fazer um tratamento que ia ajudá-la. E aí ela tava, assim, muito, muito animada, e eu fui preparando as coisas para fazer os exames, né, no couro cabeludo dela, e eu fui orando assim, falei: Deus, me ajuda a poder falar com ela de uma forma doce, né, de uma forma que não venha... Eu sei que é difícil não impactar, né, mas com o máximo de empatia, para que ela entenda que, infelizmente, ela não tem mais como recuperar o cabelo dela. O caso dela é um caso cicatricial. E aí eu fiz o desenhinho para ela, mostrei o que acontecia numa alopecia cicatricial, né? E expliquei para ela que aquele era o caso, que infelizmente o folículo não tinha condições mais de produzir o cabelo. Aí ela começou a chorar, né? Daí eu fui, abracei, deixei ela sentir aquela dor, né, que ela estava passando, que é necessário, e falei para ela: olha, agora você vai precisar usar uma prótese, né? Porque é um recurso, né? Porque ela é nova, 52 anos, se eu não me engano, 51 anos, tava bem calva, assim, com muito pouco cabelo. E aí
eu fiquei pensando, né? O quanto é importante o nosso cabelo, né? O quanto é importante, refletindo sobre isso. Eu fiquei uns 2 dias, assim, bem murchinha, assim, sabe? Porque eu ficava pensando nela e a tristeza de não poder ajudar, de não poder contribuir, né? De não poder contribuir com ela naquele momento e falar pra ela e ser honesta pra ela. Falar, ó, para de gastar dinheiro com consulta, para de gastar dinheiro com medicação, o teu cabelo infelizmente não vai mais voltar. Né? Porque ela tava indo de profissional em profissional e ninguém era claro com ela, honesto com ela, né? Então, honestidade, sinceridade, isso também é muito importante, né? A gente ter, por mais que doa na pessoa, é aquilo que eu falei na última live, né? Se vocês não viram a última live da semana passada, eu falei como saber se a tua queda de cabelo ela tem como recuperar ou não, se é possível recuperar ou não, né, gente? Porque muitas vezes, por mais que não seja uma alopecia cicatricial, muitas vezes pode ser que não tenha recuperação também, porque cada organismo é único, vai depender da tua dedicação, vai depender do tempo, né, da tua paciência, porque cabelo demora a nascer, né? Cabelo demora para ser tratado, então precisa ser tratado com responsabilidade, ter esse olhar individual. Que nem, ó, a Maria, já tentei usar uma peruca, é horrível, não dá. Então, se você, né, tem ainda o teu cabelo, né, se você tem essa possibilidade, cuida do seu cabelo, não desista do seu cabelo, né? Às vezes você pensa assim, eu já fiz tanta coisa e não deu certo. E, gente, eu não tô aqui pra dizer que eu sou a pessoa perfeita, né? Que na clínica eu só tenho caso de sucesso. Não, não é isso, né? Graças a Deus a gente tem muito mais sucesso na clínica. Graças a Deus nos nossos tratamentos a gente tem bons resultados. Mas tem casos que as pessoas que também não responde tão bem como a gente gostaria. Mas é preciso tratar. Você só vai saber disso se você trata. E às vezes a gente fica frustrado, não é? Eu já tratei tanto, eu já gastei tanto e não melhorou. Então, assim, já usei uma medicação X, não deu certo, outra não deu certo. E aí desiste. Não desista do seu cabelo, tá bom? Porque ele é insubstituível. Porque ele é insubstituível, seu cabelo é importante, faz parte da sua autoestima. Só quem perde cabelo sabe o quanto fica triste, o quanto fica com a autoestima abalada. Então cuide do seu cabelo, vale a pena. É um investimento que vale muito a pena você cuidar do teu cabelo, fazer um tratamento direitinho, tá bom? Gente, eu sei que eu não consegui responder a pergunta de todo mundo. No mais, eu tô aqui à disposição, né? O Lucas tá deixando o nosso contato. Você pode entrar através do WhatsApp, pelo direct também. Então, a gente tem clínica em Joinville, Curitiba, Florianópolis, Vitória, no Espírito Santo. E eu atendo pacientes online de todos os estados do Brasil e também do exterior, tá bom? Então, se vocês quiserem informação, eu fico à disposição para poder ajudá-los também, né? Uma ajuda profissional direcionada. E se ficou alguma dúvida que eu não consegui responder, eu vi que alguém colocou uma carinha triste ali, tinha alguém perguntando, acho para falar sobre endometriose, né? Então, assim, eu não consegui falar, porque é muita coisa, mas eu vou procurar abordar esse assunto. E se você ficou com alguma dúvida que eu não respondi, deixa nos comentários, compartilha essa live que talvez vá fazer sentido para alguém que você conheça, tá bom? E muito obrigada pela atenção de vocês e até na semana que vem. Vão acompanhando os posts, todos os dias eu posto posts novos nos stories também, tá bom? Um beijo, gente, fiquem com Deus, excelente final de semana, que Deus abençoe vocês. Até a próxima live na semana que vem.